Foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria, lá em Nazaré da Galileia, que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, os seus problemas podem ser maiores do que suas forças, mas os seus problemas são menores do que o poder todo suficiente de Deus. Então, o Senhor, depois de fazer isso, faz um confronto no versículo 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Bom, não dá para mentir para Deus, porque aquilo que o riso de Sara não foi para fora, foi para dentro, não foi uma gargalhada, foi um riso interior. Mas o Senhor a viu, e o Senhor a confrontou. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para nós, Ele está nos confrontando, e é melhor que você e eu nos curvemos ao seu confronto, e creiamos nas suas promessas. Bom, depois de falar então de Abrão, como anfitrião, Abrão como marido, eu quero pensar agora com você um pouco sobre Abrão como um profeta de Deus. Olha os versículos 16 a 18. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Você lembra que o profeta Amós chegou a dizer isso? Que o Senhor não faz nada sem antes revelar o que vai fazer aos seus santos profetas. Abraão era um profeta de Deus, e Deus está saindo da casa de Abraão, onde deixou bênçãos e promessas, se encaminhando agora para Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo o seguinte: eu não vou executar juízo sobre aquelas cidades da planície, sem antes revelar isso a Abraão. Eu não tenho segredo com Abraão. Aquilo que eu vou fazer, eu ponho diante dos seus olhos. Eu trago essa informação para ele. Ele é meu profeta, ele é meu mensageiro. E Deus está mostrando aqui que Ele está para cumprir um juízo iminente sobre as cidades malvadas e impiedosas da planície, mas antes disso, Abraão é informado do que Deus está para fazer. Depois disto, vem uma quarta figura de Abraão nesse texto. Primeiro, Abraão, o anfitrião. Segundo, Abraão, o marido. Terceiro, Abraão, o profeta. Mas em quarto lugar, veja comigo agora Abraão, o educador. Você pode olhar comigo, por gentileza, o versículo 19, um dos mais belos textos da Bíblia. Está escrito assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante aqui. Para cada pessoa que Deus salva, Ele tem um propósito, Ele dá um propósito de vida. Por exemplo, o propósito de Noé foi construir a arca, e salvar a sua família, e recomeçar a povoação da terra. O propósito de Moisés foi ser o libertador do seu povo da escravidão do Egito. O grande propósito na vida de Josué foi introduzir o povo de Deus na terra prometida. O grande propósito de Davi foi estabelecer um reino sólido de Israel. O grande propósito de Deus na vida de Salomão foi a construção do templo de Jerusalém.
O grande propósito de Deus na vida de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém e restabelecer a vida espiritual daquela cidade. O grande propósito de Deus na vida de João Batista foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse. O grande propósito de Deus na vida de Pedro foi que ele abrisse a porta do evangelho para judeus e gentios. O grande propósito de Deus na vida de Paulo foi que ele levasse este evangelho aos povos, às nações, aos gentios, aos mais longínquos. A pergunta é: qual foi o grande propósito de Deus na vida de Abraão, o pai da nação de Israel e o pai dos crentes? Bom, esse texto está nos dizendo que Deus o escolheu com esse propósito. Mas que propósito? Que propósito? Para que ordene a seus filhos, preste atenção agora, e a sua casa depois dele. Bom, então vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, Abraão tinha 100 anos. Isaac casou-se com 40 anos. Portanto, quando o seu filho Isaac se casou, Abraão tinha 140 anos. Bom, Isaac orou por Rebeca 20 anos. Ela era estéril. E quando Rebeca concebeu e deu à luz os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, netos de Abraão, o Isaac tinha 60 anos, portanto, Abraão tinha 160 anos quando seus netos nasceram. Bom, e Abraão morreu com 175 anos, logo, Abraão só teve 15 anos de vida. A Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, então ele estava ainda feliz, convivendo. Ele só teve 15 anos para conviver com seus netos. Mas como assim? Como assim que o projeto de Deus na sua vida foi que ele, está escrito aí no versículo 19, ordenasse os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Se ele teve tão pouco tempo. E aí você vai entender Abraão e entender esse texto, quando você vai para Hebreus capítulo 11. Que ele viu as promessas e saudou-as de longe. Ele sabendo que ele era o pai dos crentes. É como se ele estivesse olhando lá da sua tenda em Mamre, em Hebron, para os séculos para frente dele, para as gerações para frente dele, para as nações para frente dele, e para todos aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, e abençoando essas gerações, dizendo o seguinte: eu quero que a minha geração seja santa, eu quero que a minha geração seja comprometida com Deus, eu quero que a minha geração conheça Deus, eu quero que os meus descendentes sejam comprometidos com Deus. Abraão era um educador comprometido com as futuras gerações. A pergunta que eu faço a você hoje é: qual é o compromisso que você tem de educar seus filhos, seus netos e as suas futuras gerações? Você se lembra do rei Ezequias? Um homem de Deus, mas que cometeu um gravíssimo erro nesse particular. Quando ele tinha 39 anos de idade, Deus apareceu para ele e disse para ele colocar em ordem a sua casa, porque certamente ele morreria. E ele clama a Deus, ele chora diante de Deus, e Deus ouve a sua oração, estende-lhe a sua idade para mais 15 anos. E diz a Escritura que 3 anos depois de curado, ele gera um filho, chamado Manassés. E diz a Escritura que então ele morre e seu filho começa a governar com 12 anos de idade, reina 55 anos em Jerusalém. Foi o rei mais perverso, mais cruel, mais sanguinário, mais assassino, mais feiticeiro, mais idólatra da história dos reis de Judá. E diz a Escritura que quando ele foi curado, vieram caravanas da Babilônia para presenteá-lo, para se alegrarem com ele diante do milagre, não só da cura, mas da libertação do Império Assírio.
E diz a Bíblia que Ezequias abre os seus tesouros da sua casa e mostrou quão grande era, quão poderoso ele era, quão rico ele era, quão esplendoroso ele era, e não disse uma palavra sequer de exaltação a Deus, de gratidão a Deus. E diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e Deus mandou Isaías à sua casa para repreendê-lo, e Isaías dá uma palavra dura para o rei Ezequias, dizendo: olha, essa Babilônia que você se envaideceu diante dela, voltará, e tudo aquilo que os reis ajuntaram até hoje, e tudo aquilo que você ajuntar daqui para frente, essa Babilônia vai levar. E tem mais: dos filhos que tu gerares serão levados cativos, serão feitos eunucos, serão castrados,